Meu nome é Adaísio, tenho 42 anos, sou nordestino. Vou falar um pouco da minha infância no Nordeste. Eu me lembro que meu pai, ele vivia muito tempo dentro dos matos, então a gente via o nosso pai de 15 em 15 dias e a gente ficava morando na beira das estradas, nos barracos, não só a minha família, como muitas outras famílias, e era muito limitada. Ali a gente comia mal, a gente se vestia mal, ali a gente não sabia o que era um elemento bom, se vestir bem, a gente andava descalço, ninguém tinha um dinheiro para comprar nada, vamos dizer assim, uma miséria total. Miséria, assim, a gente muitas das vezes não tinha o que comer. Eu sempre sonhei, mas a minha mãe ela colocou uma coisa na nossa cabeça, né? Tanto na minha como a dos meus irmãos, que se nós não tivéssemos estudo, a gente não ia ser ninguém. Até que um dia eu cheguei e falei para minha mãe, hoje eu vou para a cidade grande, eu vou para a cidade grande hoje, que lá São Paulo a gente chama de cidade grande, né? Eu vou para a cidade grande. Aí minha mãe falou, olha, você, como eu te falei, você vai sofrer na cidade grande. Eu falei, mas mesmo assim eu vou. Eu me lembro que eu não tinha o dinheiro da passagem, a gente lá no Nordeste, a gente tinha hábito de criar bicho, né, passarinho, essas coisas assim. Eu vendi uns passarinhos, dei pro rapaz do caminhão e falei, o senhor pode me levar para a cidade grande? Ele falou, te levo. Mas lá você vai ficar onde? Eu falei, onde o senhor me deixar? E aí eu vim para a cidade grande. Aí eu peguei carona com esse rapaz, né, ele perguntou para mim onde eu ia ficar, e eu falei para ele que eu não tinha onde ficar. Ele falou, tá tendo uma invasão na zona sul de São Paulo, eu vou te deixar lá nessa invasão. Lá você conversa com o rapaz, com o líder, e fala que você é nordestino, que você veio do Nordeste, que você quer morar em um barraco. E ele vai te deixar lá. Eu fui lá, fiz o barraco direitinho, né, como eles pediu, fiz o barraco de tábua e deixei lá tudo bonitinho lá, o barraco, e morei. Eu fiquei morando nesse barraco por 6 anos. Eu me lembro que não tinha água nesse barraco. Como eu estava do lado da represa, eu cavei um buraco, né, deu 1 metro mais ou menos, jorrou aquela água e eu fiquei ali bebendo daquela água. E eu me lembro que eu acordava de madrugada para tanger os bichos, que eles bebiam da mesma água que eu bebia. Eu tive uma oportunidade de emprego. Aí eu preenchi a ficha bonitinho, né, do jeito que o rapaz pediu. Aí quando chegou lá, eu sentei no escritório do rapaz, o rapaz falou, tu veio da onde, hein? Eu falei, eu sou nordestino, eu sou do Nordeste. Aí ele falou, mas tu é nordestino? Eu falei, sim. Ele falou, mas tu não sabe ler nem escrever? Eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade. Aí eu falei, pois aqui não tem lugar para analfabeto. E na hora eu lembrei da minha mãe, que eu ia sofrer, eu lembrei. A minha mãe falou assim, não falei que se você não tivesse estudo, você ia sofrer. Aquela voz estava dentro de mim, aquela voz. Só que como eu estava aqui em São Paulo, eu precisava sobreviver. Então eu fui trabalhar de ambulante, fui trabalhar de camelô. Eu me lembro que eu corria muito da polícia, né, do Rapa. Corria muito, corria para lá, corria para cá. Muitas das vezes fui parar em delegacia, eles me levavam. Muitas das vezes eu apanhava da polícia e vinha sempre lembrando, bem que minha mãe falou. Só que não tinha como mais eu voltar para a minha cidade, né, porque eu não tinha dinheiro. Eu sempre olhei para mim um derrotado. Uma pessoa cheia de complexo, uma pessoa que não ia chegar em lugar nenhum. Eu sempre carreguei isso comigo, sempre ouvi a voz da minha mãe falando que eu não ia ser ninguém, que eu não ia ser nada. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ser alguém na minha vida. Eu nunca pensei isso, porque eu nunca ouvi uma voz para me botar para cima, para falar, você pode, rapaz, acredita em você, você pode. Tanto é que eu andava de cabeça baixa em São Paulo. Então um dia houve um comentário, olha, o Rapa hoje vai pegar todo mundo, não adianta nem correr. E eu lembro que todos saíram correndo e eu também saí correndo nessa época. E o único lugar que eu achei aberto foi a porta da igreja. Eu não sabia que era a igreja, eu vi uma porta aberta, eu entrei com um monte de cadeira, eu sentei, só que estava tendo uma reunião. Eu não fiquei encantado com o ambiente, com o local, com a igreja, eu fiquei encantado com o homem que estava no altar. Aquilo me chamou a atenção, ele andava para lá e para cá, tinha um negócio nele diferente, eu não sabia o que era na época. Ele era muito intrépido, era um negócio assim que eu nunca ouvi isso aqui fora. E ele falava assim de uma forma, olha, você quer ter o que eu tenho? Vinha nas quarta-feiras, vinha nos domingos, eu falei, mas para que tem que vir? Então aquilo entrou dentro de mim também, eu falei, por curiosidade eu vou vir, eu vou ver, o que tem nesse homem? Tem um negócio diferente nele. Eu liguei para minha mãe, foi a primeira pessoa, eu falei, mãe, eu achei um lugar
que eu vou mudar a nossa vida. Ela falou, que lugar? Eu falei, é uma igreja. Ela falou, a igreja, eu falei, é uma igreja que chama Igreja Universal do Reino de Deus. Ela falou, meu filho, mas você agora vai virar crente? Eu falei, você nunca foi numa igreja? Eu não te ensinei isso. Eu falei, minha mãe, a senhora não sabe o que vai acontecer com nós, porque Deus vai mudar a nossa vida. E aí, na quarta-feira, eu votei. Eu votei para mim receber o que aquele pastor falou. Eu votei na igreja e eu me lembro que... Aí é o Espírito Santo, pastor. E olha, foi o melhor dia da minha vida, pastor. Foi o melhor dia da minha vida porque eu recebi aquilo que o pastor falou, que era o Espírito Santo. Eu não sabia o que era Espírito Santo. Ninguém nunca me falou o que era Espírito Santo. Ninguém nunca me falou nada da fé. Mas eu recebi o Espírito Santo. Olha, eu lembro que eu entrei um derrotado e saí um vitorioso. Eu saí com a cabeça erguida. Eu andava nas ruas de São Paulo. Depois desse dia eu passei a marchar. O Espírito de Deus, ele entrou dentro de mim porque eu não sabia que Deus falava. Deus fala. Deus fala. A mesma voz que eu escutava no passado, que eu era um derrotado, eu ouvi naquele dia, eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo, meu filho, você pode. Meu filho, eu sou contigo. A partir de hoje você não vai andar sozinho mais nessa cidade. Eu vou andar contigo. Porque quando Deus entra dentro de uma pessoa, a pessoa não é a mesma mais nunca. Hoje eu não sou aquele Adaíso do passado. A minha vida mudou por completo, mudou tudo. Eu ouvi a voz de Deus. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, porque eu estou há 20 anos na presença de Deus, há 20 anos eu escuto a voz de Deus. E aquele dia eu me lembro que me deu um gozo na alma. Eu queria falar para todo mundo aonde eu estava, com quem eu estava, que existia um Deus que poderia mudar a nossa vida. Eu lembro que eu chegava na minha comunidade, eu falava para as pessoas, olha, eu fui na Igreja Universal, lá muda a nossa vida. Deus está comigo, Deus entrou dentro de mim. E aquilo, o Espírito Santo, ele foi me moldando, ele foi me ensinando a se comportar, a falar. Eu não tinha mais aquele complexo, eu não me sentia mais uma pessoa, um nada, né? Vamos dizer assim, um nada, uma pessoa derrotada, uma pessoa que ouvia as vozes que me jogavam para baixo. Não, ninguém mais colocava aquela voz dentro de mim, porque o próprio Deus estava dentro de mim. Deus me deu uma direção para trabalhar com embalagem. Eu ia nas casas de embalagem, eu comprava saco de lixo, eu comprava sacola, eu comprava o descartável, eu contava de 10 em 10 e saía vendendo de porta em porta. Não tinha nada que me parava porque existia algo dentro de mim que não tinha como eu parar. Ele me impulsionava a ir para frente. E aí de lá para cá a gente foi crescendo. A gente conquistou aquela sede. Depois daquela sede a gente teve que contratar pessoas para trabalhar com a gente, porque a gente não estava dando mais conta. A gente contratou 5 funcionários. Depois esses 5 não deu conta, a gente contratou 10 e hoje a gente tem 30 funcionários trabalhando com a gente. Daquela sede, eu saí de lá, eu comprei um imóvel, uma casa avaliada em 1 milhão, casa com piscina, conquistei carro, eu tenho carros da empresa, eu tenho 2 motoristas que fazem trabalho para mim dentro de São Paulo. Hoje minha mãe mora numa casa que eu dei, meus irmãos moram nas casas que eu dei para eles. Todos eles estão na presença de Deus através do meu testemunho e do meu caráter. Tudo que eu tenho é do Espírito Santo. Hoje é meu bem maior, meu tesouro. Esse eu não largo por nada. Isso que está dentro de mim, que me impulsiona, que me dá forças. Esse Espírito Santo, isso eu não troco por nada. Nada tira isso dentro de mim. O Espírito Santo dentro de nós é poder. Você pode tudo. Não existe esse negócio de ser analfabeto. Não existe esse negócio que você tem complexo. Não existe isso. Quando você tem o Espírito Santo, você é ousado, você é intrépido. E eu sou assim hoje por causa do Espírito Santo. Hoje tudo que eu tenho não se compara ao Espírito Santo.